promessa, né? Em 1 Reis 3:5 nós vemos isso. E diz assim: em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão na noite em sonho, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. Então Deus apareceu para Salomão, Deus falou para ele: pede o que tu queres, né? E isso é maravilhoso, não é? Amém. O Senhor concedeu os desejos que Salomão tinha, né? Amém. O rei Salomão, ele recebeu isso com uma grande excelência, porque além dele ter recebido sabedoria, o Senhor ainda deu mais riquezas para ele, por causa do pedido dele. E não se ouviu falar num reinado tão maravilhoso que nem o dele. Né? E em 1 Reis 9, 4, 5, o Senhor aparece para ele. Deixa eu ver aqui. O Senhor tinha feito algumas promessas para Salomão. E ele tinha terminado de construir o templo naquela época. E ele tinha ido a orar ao Senhor. E ali, naquele momento, o Senhor aparece para ele pela segunda vez. 1 Reis 9, 4, 5. Diz assim, ó. E se tu andares, aqui agora é Deus falando com ele, tá bem? E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazerem tudo o que eu te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca do teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Salomão, ele tinha recebido essa orientação, uma orientação parecida de seu pai, e em seguida do próprio Deus. Amém? E ele foi bem sucedido enquanto ele estava seguindo essas orientações. Ele foi bem sucedido enquanto ele estava o quê? Amando a Deus. Amém. Né? E em 1 Reis 10, nos mostra isso, que Salomão ele foi bem sucedido. A palavra ela nos mostra isso, não é só aquilo que os historiadores falam sobre o reinado de Salomão, mas a palavra do Senhor mostra que ele foi bem sucedido. Lá diz assim: Salomão se tornou mais rico e sábio de todos os reis da terra. Gente de todas as nações vinham consultá-lo e ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. A cada ano, os visitantes traziam presentes de prata e ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mula. Ele tinha tudo isso. Só que ele tinha tudo isso porque ele estava seguindo orientações que Deus passou para ele. Ele tinha tudo isso porque ele estava seguindo aquilo que o pai dele falou sobre Deus. Né? Ele estava tendo tudo isso porque ele tinha amor ao Senhor. Só que depois, no final da vida dele, muitos não falam isso, mas ele passou a tratar as coisas de Deus como rotineiro, como algo comum, como aquilo que a gente falou antes, sabe? Ele achou normal tudo aquilo que ele tinha. Sabe, ele começou a dar ouvido às vozes das suas esposas, que adoravam outros deuses. E em 1 Reis 1, do 1 ao 2, vai dizer assim, ó. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do faraó, ele se casou com a mulher de Moabe, Amon, Edom, Sidom e Titas. O Senhor, olha aqui, o Senhor tinha falado com os israelitas claramente. Ele falou assim, o Senhor havia instruído os israelitas claramente. Não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão seu coração para os deuses dela. E, no entanto, Salomão, ele amou essas mulheres. É o que diz ali. Já tirou. E para agradar essas mulheres, Salomão, ele começou o quê? Construir altares para esses deuses pagãos. Sabe, ele começou a esquecer do verdadeiro Deus, do Deus que tinha dado sabedoria, do Deus que tinha dado dinheiro, ouro, prata, do Deus que fazia com que o reinado dele fosse bem. Ele se esqueceu. Ele não cumpriu aquilo que o Senhor estava falando. Não se case com mulheres que adoram outros deuses. Amém?
Em 1 Reis 11, 4. 1 Reis 11, 4 vai dizer assim, ó. Quando Salomão era idoso, olha o que elas fizeram com ele. Elas o induziram a adorar outros deuses em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como seu pai Davi tinha sido. No 5, Salomão adorou Astarotes, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Recusou-se a seguir inteiramente o Senhor, como seu pai Davi tinha feito. O Senhor tinha sido claro para ele. Ele começou a se afastar de Deus por causa daquelas mulheres, porque ele começou a dar ouvido para aquilo que aquelas mulheres faziam. Ele perdeu o temor que ele estava tendo, que ele tinha pelo Senhor. Ele substituiu o prazer de satisfazer, ele substituiu o temor pelo desejo de satisfazer os caprichos dessas mulheres. E isso é muito sério. E olha o que aconteceu com ele. 1 Reis 11, 9. O Senhor se irou com Salomão, porque o coração dele tinha se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Ele tinha advertido Salomão especificamente de que não adorasse outros deuses, mas Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Mas Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Queridos, ele preferiu satisfazer todo mundo, todas as mulheres que ele tinha, que era mais de 1000, diz ali, né? 700 mulheres e 300 concubinas, é isso, né? Bastante, né? Ele preferiu satisfazer todas essas pessoas, ao invés do Deus dele, que tinha dado tudo para ele. Tudo, exceto Deus. Sabe, muitas vezes isso pode acontecer conosco, quando nós começamos a deixar a falta de temor entrar nas nossas vidas. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Amém. Sabe? Quando nós começamos a tratar as coisas de Deus como comum. E nós precisamos entender isso, que as coisas de Deus, elas não são comum. Amém. As coisas de Deus, elas não são normais. Por isso que nós precisamos cuidar para não cair nisso, sabe? Nós precisamos ter consciência que as coisas de Deus, elas são maravilhosas. E não podemos tratar elas como comum. Sabe, o que está fazendo com que nós tornemos coisas do nosso dia a dia comum? Eu quero deixar essa pergunta para vocês. Será que nós estamos tornando comum as nossas orações? E nós oramos só por obrigação? Será que nós estamos tornando comum vir aos cultos só para mostrar para o pastor: ei, pastor, vim hoje. Estou marcando presença. Dá o check. Será que nós estamos tornando comum o servir aqui na igreja? Será que nós não estamos tendo compromisso com isso? E só estamos aqui cumprindo mais uma escala que foi mandado no grupo de cada departamento? Ah, não, hoje eu estou na escala, eu preciso ir. Mas se eu não tivesse, ia pensar 2 vezes. Sabe, queridos, eu quero abrir um parênteses aqui. Não importa se tem uma pessoa aqui, não importa se tem 300, porque vai chegar esse momento. Amém. Eu creio nisso, que vai ter mais que 300 pessoas aqui. Sabe, nós devemos ter a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter zelo, a gente precisa ter respeito, a gente precisa ter amor, a gente precisa ter a mesma diligência. Sabe, nem está aqui, eu vou falar uma coisa. Teve uma vez, hoje eu vou dar alguns exemplos meus, e teve uma vez lá no Porto, quando nós ainda servíamos lá, que o grupo de jovens, ele passou por uma reestruturação.
eu e o Alan, nós assumimos como liderança de lá, um dos líderes do grupo de jovens. E nós voltamos a fazer os cultos que tinha a cada 15 dias no sábado. E nós preparamos aquele culto, nós ensaiamos, o pessoal que estava servindo ensaiou lindamente. E aquele dia eu estava dirigindo louvor, como hoje. E nós esperamos encher aquelas cadeiras, porque nós cremos que aquele lugar ele ia estar cheio. Nós declarávamos em fé. E eu falei, até o pessoal brinca comigo, mas eu falei como se tivesse lotado. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Não tinha ninguém. Eu acho que chegou uma pessoa, né? Tinha uma pessoa que não estava servindo, que veio para o culto mesmo. E nós fizemos aquele culto como se tivesse, 50 jovens. Eu até falei assim, vamos nos colocar de pé, não tinha ninguém para levantar. E o pessoal depois brincou comigo. Aquilo não importava para nós. Aquilo não importava para mim, não importava para o Alan. Se tinha uma ou se estava lotado aquele lugar. A mesma diligência que se tivesse 30 lá, a gente ia fazer com uma pessoa. Amém. Amém? Eu quero que vocês peguem isso para vocês. Não é porque nós estamos iniciando que nós vamos fazer de qualquer jeito. Amém. Amém. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, porque que nós somos excelentes no nosso trabalho e nós não somos aqui? Eu não estou dizendo para você não seja excelente no seu trabalho. Pelo contrário, seja sim excelente. Seja um exemplo para outras pessoas. Que as pessoas possam olhar para você e falar assim, eu vou ser igual a essa pessoa. Só que da mesma forma que você é excelente no seu trabalho, seja muito mais excelente aqui. Amém. Você é um exemplo. Você pode dizer assim, as pessoas não me olham, não me veem, mas as pessoas estão te vendo. Estão te vendo. E se você pisar um pé fora da linha, fazer alguma coisa, eles vão falar, aquela pessoa fez assim, então eu posso. E nós não podemos tratar o servir dessa forma. Amém? E falando ainda desse mesmo assunto, vocês têm noção que um bem-vindo, sinta-se em casa, um abraço, senta aqui que vamos conversar, pode transformar uma vida, amém. Pode transformar uma família, amém. Pode transformar essa pessoa. E por muito menos nós não fazemos isso. Nós precisamos criar essa consciência. E nós precisamos parar de tratar as coisas de Deus como comum. Amém. E eu quero trazer mais um testemunho tudo coisa que aconteceu comigo. Teve um culto ainda no Porto, que naquele dia eu e o Alan não estávamos servindo. Foi uma pessoa visitar a igreja lá. E no fim do culto eu fui até essa pessoa, fui cumprimentar ela, fui conversar com ela, conhecer quem que era ela, né? E explicar algumas coisas. Eu acho que a gente era líder de jovem, explicar os horários de culto, dos jovens, e dei atenção para essa pessoa. Depois de algum tempo, essa pessoa veio até a mim. Eu não lembro, não me recordo se o pastor ministrou alguma coisa nesse sentido. Só sei que essa pessoa me parou no fim do culto e falou, eu preciso conversar contigo. O Alan estava comigo. E essa pessoa, ela veio falar assim, pelos 5 minutos que você tirou para conversar comigo, foi o que fez eu ficar na igreja. Aleluia. Foi o que me fez sentir amada, foi o que me fez sentir compreendida. Você olhou para mim diferente. 5 minutos, não me custou nada. Não me custou nada dar um abraço e escutar um pouco dessa pessoa. Amém. Hoje eu quero dar um testemunho, hoje eu quero falar para vocês que essa pessoa, ela está formada na escola bíblica, ela está fazendo escola ministerial, e ela está lá na igreja do Porto, dando frutos, ajudando o pastor em tudo aquilo que ele precisa. Essa pessoa ficou na igreja por causa de um abraço. Aleluia! E não é por causa da Amanda, não é por causa de nada.
Eu só estou dando um exemplo. Você pode ser a diferença na vida de qualquer pessoa que entrar aqui. Amém? Por isso que nós precisamos dar nosso melhor aqui. Por isso que nós precisamos cuidar com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz. Por isso que nós precisamos cuidar das pessoas, ter amor, ter zelo por cada pessoa. Amém, querido? Amém. Aleluia. Sabe, outra coisa que nós precisamos tomar cuidado é para não cair em desonra. Existe um poder na honra. Amém. E eu quero que você entenda isso. Existe um poder na honra. E nós precisamos ter consciência que na honra tem poder. Eu sei que hoje em dia está cada vez mais raro no mundo isso. Eu sei que está mais difícil você ver pessoas honrando uma a outra. Sabe, só que a honra faz parte do reino de Deus. A honra faz parte disso daqui. Amém? E cabe nós, como igreja, como corpo de Cristo, ser exemplo para outras pessoas. Ao ponto da pessoa olhar e falar assim, meu Deus, o Vitor honra tanto as pessoas que eu quero ser igual a ele. Amém? Amém? Amém. Gente fina. Aleluia. Sabe, honrar as pessoas é como se nós estivéssemos honrando a Deus. A partir do momento que nós honramos a Deus, nós começamos a entender que nós precisamos honrar as pessoas que estão à nossa volta. Amém? Porque não existe honrar só a Deus e não as pessoas que são do nosso lado. Amém? E esse é um princípio que vai desatar coisas grandiosas em Deus. Isso daí no mundo espiritual vai liberar coisas maravilhosas para a sua vida. Sabe, muitas vezes nós valorizamos muito mais as pessoas que estão fora do que as pessoas que estão aqui. De pessoas que estão ali nos ajudando, estão ali orando por nós, estão ali nos alinhando, nos colocando no prumo. Pessoas que tiram o tempo delas para nos ajudar. E muitas vezes nós não estamos honrando essas pessoas como devem ser. Sabe, será que nós estamos honrando as pessoas certas? Será que nós estamos dando valor para as pessoas certas? Aleluia. Sabe, eu sei que pode ser uma palavra um pouquinho mais firme, um pouco mais dura, mas nós precisamos entender que a honra é um princípio. A honra é um princípio de pessoas que querem crescer em Deus. Se você quer ter crescimento em Deus, você vai entender que você precisa honrar. Amém? Amém? Aleluia. Não fique bravo comigo. O Senhor tem tratado comigo sobre isso. Como eu falei no começo, isso tem pulsado dentro do meu coração. E é muito importante para nós isso. Muitas vezes nós não pensamos na importância que tem isso. Naquilo que vai estar liberando no mundo espiritual. E nós não damos bola, mas isso é muito importante para a nossa caminhada como cristão. Amém? Aleluia. Sabe, honrar é você dar valor. Dar valor para aquilo que está do seu lado. Dar valor para isso daqui. Dar valor para o pastor. Dar valor para os líderes. Sabe, e desonrar é tratar como comum. É mais um. É mais uma igreja. É mais um tempo que eu vou lá. Aleluia. Um bom exemplo que nós temos disso na palavra do Senhor é sobre a vida, sobre Esaú. Se você quiser ler um pouco mais da história de Esaú, você pode ver em Gênesis 25, do 25 ao 34. Lá vai discorrer toda a história dele. Eu não vou contar toda a história, mas eu vou citar alguns pontos. Sabe, Esaú, ele não tinha consciência da sua primogenitura. Sabe, ele vendeu por um prato de lentilha. Eu creio que todos conhecem aqui. Ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Sabe, ele tornou as promessas que Deus tinha através daquilo comum. Ele tornou as bênçãos que o Senhor tinha através da primogenitura comum. Ele não deu a importância que ele tinha, que aquilo tinha.
Por quê? Por um prazer momentâneo. Ele estava com fome. Ele queria comer. E ele, por causa de um prato de lentilha, ele trocou isso, ele trocou as bênçãos do Senhor. Ele trocou as promessas que Deus tinha para ele por um prato de lentilha. Será que nós não estamos trocando aquilo que Deus tem para nós por um prato de lentilha? Sabe, a falta de honra faz parte da cultura do diabo, queridos. Sabe por quê? Porque ele desonrou. Ele desonrou. Sabe, aquilo que Deus tem para você, você precisa entender isso. Aquilo que Deus tem para você já está preparado. E muitas vezes você está trocando. Muitas vezes você não está esperando o tempo que precisa. Muitas vezes você está querendo dar o teu passo. Você está querendo andar com as suas pernas, em vez de esperar o Senhor. Sabe, nós precisamos entender que quando nós tornamos essas coisas como comum, e não damos a importância que ela tem, a importância que a honra tem, nós fazemos que o sobrenatural de Deus ele fique inoperante nas nossas vidas. Eu vou repetir, nós fazemos com que o sobrenatural de Deus fique inoperante em nossas vidas, por causa da falta de honra. Abra lá comigo em Mateus 13, do 54 ao 58. Mateus 13, 54, 58. Mateus 13, 54 a 58. Todos abriram? Amém. Amém? Lá diz assim: chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? 56. Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Vamos parar aí. A Bíblia está sendo bem clara aqui, que quando o Senhor ele foi ensinar ali na sinagoga, as pessoas duvidaram dele. Ficaram, mas não é esse aquele que eu conheci quando eu era desde criança? Não é esse o filho de José e Maria? Não é esse, não é esse, não é esse. Sabe, eles não consideraram a palavra de Jesus ali. Eles estavam tratando Jesus como comum. Só porque eles conheciam ele desde criança, porque eles conheciam seus pais, seus irmãos, porque eles viram ele crescer. Eles não consideraram, eles desconsideraram. Eles estavam considerando Jesus igual a eles. Sabe, eles estavam rejeitando a unção que estava sobre Jesus. Naquele momento que eles começaram a indagar várias coisas, que eles começaram a pedir, mas não é esse? E naquele momento que eles começaram a fazer essas perguntas, eles estavam falando assim: eu não considero a unção que está sobre esse homem. Eles estavam fazendo isso. E olha o que Jesus fala, no 57 e 58. E escandalizavam-se neles. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, e não há, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. E na minha versão está assim: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Vocês acham que Jesus foi lá sem expectativa de não acontecer nenhum milagre? Ou poucos milagres, como diz ali? Pelo contrário, Jesus foi ali com a mesma expectativa, que ele ia por todos os lugares e fazia maravilhas e proezas.
O Senhor foi ali com essa expectativa. E eu creio que, acho que até mais, porque era o povo dele. Eu imagino ele, eu parafraseando. Eu vou lá e vou fazer grandes maravilhas, é o meu povo, é o povo que eu amo. É o povo que me viu crescer. Jesus foi gerando expectativa. Sabe, mas pela falta de honra daquele povo, como diz ali, não aconteceu muitos milagres ali. Amém, queridos? Amém. Sabe, a honra, ela acelera processos nas nossas vidas. Quando nós entendemos, quando nós criamos consciência de honra, isso vai começar a acelerar coisas na sua vida que muitas vezes estavam travadas. E muitas vezes tu nem sabe por quê. Mas é pela falta de desonra. Falta de honra. Desculpa. Pela falta de honra. E isso vai começar a destravar. No mundo espiritual vai começar a destravar. E você vai falar, mas por que está acontecendo isso agora? Você vai entender que você começou a entender o que é honra. Você começou a praticar a honra. Você começou a praticar a obediência. Amém? Amém. Sabe quantas vezes o Senhor está nos comunicando coisa, o Senhor está nos dando instruções, está nos falando conosco através do Espírito Santo, e muitas vezes nós não damos a importância devida. Muitas vezes nós tratamos essas coisas como comum. Ah, não é tão grande, é só uma informaçãozinha. Ele só está mandando eu virar nessa rua aqui, e eu sempre vou reto. Nós precisamos entender que aquilo que vem de Deus, aquilo que o Senhor nos comunica, nada é pequeno. Amém. Desse jeito. Tudo tem a sua importância devida. Nós precisamos considerar aquilo que o Senhor fala. Desde a pequena coisa até a maior coisa. Amém. Aleluia. Sabe, tudo tem um propósito. Se o Senhor está te comunicando coisas, se o Senhor está falando contigo, se o Senhor está te alinhando em certas coisas, escute, queridos, obedeça. Isso é maravilhoso, isso é bom para você. Não vai ser bom para o seu irmão, vai ser bom para você. Amém. Sabe, a honra, a obediência traz bênçãos para a sua vida. Amém. A honra e a obediência traz bênçãos para a sua vida. Amém. E eu tenho convicção disso. Eu tenho convicção. E eu até falei essa frase na última ministração no Connect. E foi isso que me impulsionou a estar trazendo isso para vocês. Porque assim como eu abri os meus olhos para essas coisas, eu quero que a igreja também abra. Amém. Eu quero ver vocês correndo. Eu quero ver vocês recebendo tudo aquilo que o Senhor tem para vocês. Amém. Que são coisas grandiosas. Amém. Amém. Em Hebreus 5, 8 e 9, diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aqui o autor aos Hebreus está falando de Jesus. Sabe como é bom nós estarmos num lugar de obediência. Obediência, queridos, é um lugar de segurança para nós. É um lugar de paz. É um lugar de como eu posso dizer assim, de refúgio. É um lugar de amor também. Amém. Amém? Em obediência é um lugar onde o Senhor nos chamou para estar, como filhos dele. Ele nos chamou para estar nesse lugar, amém? Nós precisamos entender que o nosso relacionamento com o Senhor, ele está baseado em quê? Em obediência. Amém. O nosso relacionamento, ele está baseado em obediência. Né? Quando nós olhamos para a Bíblia, lá em Gênesis, mostra que Deus chamou o homem para uma vida do quê? De obediência. Tudo que Deus estava pedindo para ele e para nós é um posicionamento nele. É um posicionamento de obediência, um posicionamento de honra. Amém? A palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela sempre vai ser um lugar de segurança para nós. E se na palavra do Senhor diz que nós precisamos honrar, obedecer, nós precisamos estar naquilo ali, porque é segurança. Não seria se não tivesse ali, mas está ali.
Amém? Aleluia. O Senhor, Ele sempre vai estar apontando para nós, para onde que devemos ir, o que temos que fazer, através das suas escrituras, através, né, do Espírito Santo que Ele enviou até nós. Deus, eu trouxe esse exemplo para vocês entenderem, Ele é como se fosse o nosso pai aqui terreno, né? Em todo momento, o nosso pai aqui, eu creio que quem é mãe fala isso, né? Tá falando, tá orientando seu filho. Filho, não faz isso. Filho, faz aquilo. Filho, vai por essa direção. Filho, se o filho vai, não sei, para a escola de autocarro, filho, pega o autocarro tal, para no ponto tal, e assim, esse é um pai, né? A criança pode até não gostar daquilo que nós, vocês como pais, estão orientando. A criança pode até não entender o porquê, mas vocês entendem. Amém. E com o nosso pai é a mesma coisa. Você pode até não entender nesse momento, se ele está te dando alguma orientação, mas ele sabe o porquê. É segurança para você. Amém, queridos? Sabe, o nosso Deus, Ele é bom, como a gente cantou. O nosso Deus, Ele é o Pai das luzes. Aleluia. Que não muda, não há sombra de variação. Sabe, Ele nos ama. Por Ele nos amar, por isso que Ele nos dá as instruções necessárias. Sabe, nós precisamos desenvolver esse entendimento. E eu tenho plena convicção que você vai sair daqui com esse entendimento. Assim como eu, em toda semana, comecei a construir esse entendimento. Eu já tinha, mas eu comecei a entender mais ainda, profundamente, sobre esse tema. Amém? Sabe, quando nós começamos a entender, como eu falei, que nós precisamos nos posicionar em obediência, coisas no mundo espirituais começam a ser liberadas. Amém. Coisas que estavam travadas começam a ser destravadas. Onde não tinha portas, começam a ter portas. Amém? Aleluia. Sabe, a obediência, ela vai ser mais do que uma ação. Nós precisamos entender que a obediência, queridos, é um princípio de vida. É um princípio de vida que nós precisamos andar nesse princípio. Nós precisamos ter esse estilo de vida. Amém? Eu quero andar nesse estilo de vida. Eu quero ser dessa forma e Jesus é o nosso maior exemplo. Amém? Amém? Sabe, Ele demonstrou essa atitude para nós. Esse foi o estilo de vida de Jesus aqui na terra. Amém? Aleluia. Amém? João 6,38 diz assim, não precisa abrir, acho, Luiz, eu leio. Porque eu desci dos céus, olha lá, não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia. Hebreus 10:9, então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Amém? Amém? O princípio pelo qual o Senhor viveu aqui na terra foi a obediência. Nós podemos ver agora aqui, Ele não fez a vontade dEle, mas Ele fez a vontade do Pai. Aleluia. Quando Jesus ele vai orar no Getsêmani, em Mateus 26:39, né, diz isso. Ele ali também vai dizer, Senhor, não faça a minha vontade, mas faça a sua vontade. Aleluia. Senhor, não faça a minha vontade. Sabe, se Jesus fez isso por nós, por que nós não podemos fazer também? Amém. Sabe, Jesus sabia aquilo que Ele ia passar. Jesus sabia da dor, do sofrimento, da angústia que ele ia passar. Ele sabia, mas por amor Ele foi obediente. Amém. E por causa disso, hoje eu e você temos livre acesso a Ele. Amém. Oh, glória. Por causa disso, hoje nós podemos chamar à existência muitas coisas que Ele conquistou para nós lá na cruz. Porque Ele foi o quê? O nosso maior exemplo. Ele foi obediente. Aleluia. E obrigado, Pai, por isso. Sabe, o Senhor, Ele permaneceu firme em obediência. Ele permaneceu firme. Sabe, quando a gente fala de obediência, as pessoas elas não vão gostar disso. Não é uma palavra talvez um pouco forte, né? As pessoas vão reclamar, não aceitam. Sabe, mas isso teria que se tornar uma alegria para nós. Sabe por quê?
tem que se tornar uma alegria, porque tem promessas na obediência. E eu tenho certeza que você quer viver as promessas do Senhor na sua vida. Amém? Isaías 1:19 fala assim: se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida fartamente. Isso aqui é só um exemplo. Na Bíblia King James diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas tem a condicional. Se você quiser. Tem a condicional aqui. Se você quiser me obedecer. Se você me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Se não... Amém? Sabe, hoje em dia, quantos aqui querem comer o melhor dessa terra? Com moderação. Eu quero comer o melhor dessa terra. Mas quantos aqui estão dispostos a obedecer? Comer o melhor dessa terra, todo mundo tá. Mas e obedecer? É forte, não é? Forte. É forte. Mas queridos, isso é muito sério. A gente quer viver no melhor, comer o melhor dessa terra, mas a gente está esquecendo da condicional. Se. Não precisa, Luiz. Colocou ali, ó. Se. Isso aqui é uma condicional. E é muito sério isso. É muito sério. Eu vou dar um exemplo meu novamente. Hoje eu estou cheia de exemplo meu. Mas são coisas simples que podem acontecer no nosso dia a dia. A gente só precisa estar atento. Amém? Teve um dia lá na igreja, ainda do Porto também, que chegou um casal, numa quarta-feira, eu me lembro até hoje, a Tânia e o Gui estavam lá, acho que eles vão lembrar desse momento. Chegou um casal lá, no alto do inverno, aqui de Portugal. Acho que para o fim do ano, mais ou menos, eles foram visitar, conhecer a igreja, e no fim do culto nós fomos, como sempre, cumprimentar, foi nós 4. Nós fomos cumprimentar esse casal, conhecer eles, ver quem que eles eram, ver se eles tinham ido ali só por passear e foram lá só visitar a igreja, se eles vieram morar aqui em Portugal. E nós conhecemos eles explicaram que eles estavam chegando fazia o quê? Acho que umas 2 semanas, mais ou menos, né? Naquela semana mesmo, eles tinham chego aqui em Portugal. E aquela menina... ela estava só com um cardigan, sabe o que é um cardigan, né? Aquela blusinha bem fininha. Como? Pode falar? Fininho, tá. Uma blusinha bem fininha mesmo. E estava no alto do inverno aqui em Portugal, vocês sabem como que é, né? É forte mesmo. E eu estava com uma japona bem boa, assim, tanto que eu só estava com uma camiseta por baixo, uma t-shirt por baixo. E no momento que eu estava conversando com eles, o Senhor me inclinou. O Senhor falou comigo, dá a tua jaqueta. Aleluia. Eu pensei, dá a tua jaqueta. Era a única jaqueta que eu tinha. E era nova. O Alan acabou de falar que eu nem lembrava. Era nova. E era a única jaqueta que eu tinha comprado para o alto do inverno. Dá a tua jaqueta. Sabe, queridos, não é o diabo que manda a gente dar as coisas não, tá? A gente sempre fala isso. Não é, né? Dá a tua jaqueta. Eu peguei na hora e tirei. Eu lembro que até uma pessoa comentou e falou assim, mas tu vai passar frio. Eu falei, não tem problema, eu entro rápido no carro e vou para casa. Sabe, queridos, o Senhor estava querendo ali ver o meu coração. Desse jeito. Para mim, aquela jaqueta podia não ser muito, mas para aquela pessoa, era tudo que ela tinha. Era tudo aquilo que ela ia ganhar. Aquilo ia guardar a vida dela, ia proteger ela do frio. E Deus é tão bom. Deus, Ele é tão bom, que isso foi numa quarta. No domingo chegou uma jaqueta para mim nova. E eu acho que às vezes até melhor que a minha. Mas Deus queria saber onde estava o meu coração. Amém. Sabe, nós precisamos aprender a obedecer nessas pequenas coisas. Sabe por quê? Porque se a gente não consegue obedecer nessas pequenas coisas, como que a gente vai obedecer nas grandes?
naquilo que às vezes é custoso para nós. Sabe, as orientações que o Senhor dá, nunca, entenda isso, eu quero que você entenda, nunca vai ser para reter nada da nossa vida. Nunca vai ser. Se o Senhor está te dando alguma orientação para dar alguma coisa, nunca vai ser para tirar da tua vida, nunca vai ser para tomar da sua vida. Até porque depois vai vir em dobro para você, assim como aconteceu com a minha vida. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por essas orientações, Pai. Aleluia. Aleluia. Sabe, se nós queremos ter uma vida bem-sucedida, se nós queremos ter uma vida como família bem-sucedida, se nós queremos ter uma vida no nosso trabalho, no nosso ambiente que nós vivemos com amigos, faculdade, escola, se nós queremos ter tudo isso bem-sucedido, nós precisamos ter uma vida de obediência. Amém. Desse jeito. A partir daí, as coisas destravam. As coisas destravam, querido. Sabe, obediência é a palavra-chave para a nossa vida inteira. Amém. Amanda, você está falando muito em obediência. Sim. Porque eu quero que vocês vivam isso. Amém. Aleluia. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós precisamos nos ajustar para que a gente veja cada um andando naquilo que Deus quer para cada um de nós. Amém, queridos? Se pela desobediência deixou o mundo como é hoje, você imagina agora o poder que tem a obediência. E isso é muito sério. O poder da obediência, queridos. Olha a força que teve a obediência de Jesus lá na cruz. Aleluia. Olha a força que teve a obediência de Jesus lá na cruz. Aleluia! E por causa disso, por causa dessa obediência, hoje eu e você podemos chamar a existência. Hoje, através de nós liberamos coisas que o Senhor conquistou lá para nós. Amém. Amém? E se você quer saber aquilo que o Senhor conquistou para nós, vá no nosso canal no YouTube. Assista a ministração sobre redenção. Amém? Tem várias ministrações poderosas lá, queridos. E é muito bom a gente estar sempre revendo coisas, sempre revendo a palavra do Senhor através do YouTube, através de um podcast, através de qualquer coisa. Mas é importante que você esteja revendo. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Olha o que diz em 1 Pedro 2, 24. 1 Pedro 2, 24. Amém. Sabe, queridos, quando nós, como corpo de Cristo, nós tomamos uma decisão, nós decidimos se posicionar, nos alinharmos com a palavra do Senhor, as manifestações do Senhor começam a acontecer. E aquilo que está na palavra do Senhor começa a ocorrer na sua vida. Nós temos um exemplo aqui. 1 Pedro 2, 24 diz: E Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vou mudar aqui, nós fomos sarados. Aleluia. Isso daqui começa a ter importância para nós. Isso daqui começa fugiu a palavra, perdão. Começa a ter efeito na nossa vida. Amém. Filipenses 4:19. Amém. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Aleluia! Isso vai se tornar realidade na sua vida. Aleluia! Se alegre com isso, queridos. Aleluia!
Essas e outras promessas que nós temos vão começar a se cumprir na sua vida. Vão começar a se destravar na sua vida. Sabe, quando nós nos dedicamos totalmente ao Senhor e deixamos que Ele faça a vontade dEle nas nossas vidas, às vezes vai parecer custoso, vai parecer que nem eu ali. Ai, será que eu dou? Será que eu não dou? É a única. Mas depois vai vir a recompensa. Depois vai vir a recompensa, meu irmão. Nosso Deus é um bom Pai, como eu falei no início. Aleluia. O caráter dele não é com que nós ficamos... o caráter de Deus não deixa a gente sem nada. Pelo contrário, Ele supre as nossas vontades. Amém? Mas precisa de um posicionamento. Precisa de um posicionamento. Aleluia. Aleluia. Querido, se coloque de pé. Aleluia. 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 Feche seus olhos. Nós vamos estar cantando uma música. Sabe, queridos, a única pessoa que pode parar os planos de Deus para a nossa vida, deixa eu dizer uma coisa para vocês, somos eu e você. Mais ninguém. Mais ninguém. Isso é muito sério. Sabe, Deus está chamando um povo que não tenha vergonha da sua palavra, não. Pelo contrário, Ele está chamando um povo com o coração disposto. Isso é muito sério. Sabe, Deus está chamando um povo que não tem vergonha de obedecer. Deus está chamando um povo que não tem vergonha de honrar. Deus está chamando um povo que não tem vergonha de ter temor, de fazer aquilo que Ele fala. Ele está chamando um povo assim. Ele nos chama hoje. Ele nos chama